sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não, nessa noite de sexta-feira, 5 de outubro de 2018. Nós temos agora 27 graus aqui em Natal, sensação térmica de 27 graus mesmo, ventos de 23 km por hora, mas com rajadas de 32 km por hora, quer dizer, está bem gostoso. Previsão de chuva aí só para a madrugada do domingo. Então vamos ter também uns dias mais tranquilos em relação à chuva, a temperatura subindo, né? Mas hoje então com esse tema pela democracia não poderia ser outro tema. Vou relembrar a data, 5 de outubro de 2018. De repente a gente fecha os olhos e passaram-se 30 anos já da promulgação da nossa linda, querida, cidadã, avançada, moderna, muito ainda atual, jovem Constituição da República Federativa do Brasil, uma das mais modernas do mundo. Então, hoje, dedicado a isso, mesmo quase que na véspera de uma eleição, festa maior da nossa democracia. Mas eu queria começar relembrando quem mais personificou a nossa Constituição, o chamado Senhor Constituinte, Ulisses Guimarães. Não tenho tempo aqui para o discurso inteiro, mas arranjei um resuminho que achei interessante compartilhar. Vamos lá. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. O dia 5 de outubro de 1988 ficará marcado na história do Brasil. Foi o dia em que o país reencontrou a plena legalidade democrática. Durante 21 anos, de 1964 a 1985, o desejo de um só homem, o general eleito indiretamente para ocupar a presidência da República, foi lei. Castelo Branco, Costa e Silva, Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Figueiredo impuseram através de decretos, lei e atos institucionais a vontade deles ao país. Um dia o país cansou. A elaboração de uma nova Constituição era um anseio antigo do PMDB. E ele foi realizado da maneira mais democrática possível através da eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte. Participaram da elaboração da nova Constituição desde os latifundiários da UDR até líderes indígenas. Ninguém ficou de fora. Toda a sociedade participou. E Ulisses foi o incansável líder do movimento de reencontro da nação com o direito, com a liberdade, com a vida regida por regras justas, claras, precisas. Foi Ulisses quem dirigiu até o fim, com ação firme e destemida, os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Quando o presidente José Sarney disse que a Constituição tornaria o país ingovernável, Ulisses respondeu: a Constituição, com as correções que faremos, será a guardiã da governabilidade. Viva a Constituição de 1988! Viva a vida que ela vai defender e semear! O dia 5 de outubro do ano passado foi o mais emocionante da longa carreira política de Ulisses Guimarães. É com alegria que ele sobe correndo as escadas para sentar-se à mesa da qual presidiria a sessão de promulgação da Constituição brasileira. Ele agitou a carta como um verdadeiro troféu do povo brasileiro. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Ainda hoje eu acho esse discurso de arrepiar, da liberdade, da democracia. Essa é a nossa carta de direitos. Também tem deveres, mas de direitos, né? Depois de uma ditadura que levou 20 anos de nossa vida, aliás, a vida brasileira
toda permeada por militares se imiscuindo no poder. Talvez por isso nossa democracia seja tão capenga, porque ainda estamos aprendendo que quem resolve os problemas somos nós mesmos, não precisamos de um salvador da pátria, mas vez por outra a gente cai nesse conto do vigário. É só lembrar da última vez que isso aconteceu, com que ia caçar os marajás, caçou foi a poupança do povo. Então a gente, com 30 anos de uma democracia tão jovem, infelizmente agora é justamente na festa da democracia, que é uma eleição, principalmente uma eleição presidencial, que envolve todo mundo do país, a gente tem talvez o maior supapo, o maior obstáculo, o maior... Eu tenho até medo de usar o nome golpe, porque ainda não é, mas pode vir a ser o maior golpe à nossa democracia, com a possível eleição de um candidato totalmente avesso à democracia, que defende ditadura, que defende tortura, que quer, inclusive, fazer uma Constituição sem a presença de representantes do povo. Vocês ouviram aí Ulisses Guimarães exaltando que tinha desde latifundiários lá da UDR até representantes indígenas naquela Constituinte, quer dizer, uma celebração da diversidade brasileira. Uma Constituição belíssima. Só mesmo quem não gosta de democracia não gosta da nossa Constituição. Estamos aprendendo ainda a interpretá-la e ainda estamos lutando para que ela seja cada vez mais aplicada. Mas eu faço questão de relembrar aqui alguns artigos dela, já que ela é enorme e muitos brasileiros não têm a menor ideia do que ela significa, nem do que ela prevê. Mas logo lá, como princípio fundamental, já falamos aqui que houve uma época em que o povo achava que princípio não valia nada, agora vale, né? Então, o artigo 1º da Constituição diz que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. No parágrafo único desse artigo está lá: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Olha só que força já começa nesse artigo 1º. Pulando aqui para o 3º, ele elenca lá os objetivos fundamentais da nossa República. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Entenderam agora porque tem tanta gente louca para rasgar essa Constituição? Esse discurso aí que quer dividir os brasileiros, esse discurso que quer que homens e mulheres não sejam iguais perante a lei, uma categoria seja inferior, que não haja igualdade entre brancos e negros, entre gays e héteros e por aí vai. Vou seguindo. No artigo 4º, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Independência nacional, 1º, 2º, prevalência dos direitos humanos. Aí lá no 8º tem repúdio ao terrorismo e ao racismo. Quer dizer, está lá na nossa Constituição. E o mais importante artigo, deveria ser ensinado em todas as escolas, deveria ser dado aos brasileiros, distribuído na rua, feito panfleto, assim, conheça os seus direitos, que é o artigo 5º, aquele que está escrito lá no título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, o primeiro capítulo, que diz os direitos e deveres individuais e coletivos, quando ele diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Aí sai dizendo nos termos. Primeiro, logo, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Pronto!
Imagina aí você eleger um presidente que acha certo pagar menos a mulher, porque mulher engravida e todas as outras besteiras mais, e que já disse que ele mesmo contrataria pagando menos. Terceiro item aqui, o terceiro inciso: ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. E lá no quarto, aquele inciso que é o terror de quem é autoritário e de quem adora uma ditadura. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Por que é vedado o anonimato? Porque se você ofender alguém na sua manifestação de pensamento, você responde pela ofensa. Nenhum direito ele é absoluto. Ele tem sempre uma limitação. Então, a nossa Constituição é para ser amada, venerada, idolatrada todos os dias nesse país. E a gente vê, infelizmente, 2 projetos eleitorais, um mais do que o outro, querendo rasgá-la, né, para fazer uma outra. E a gente já sabe que quando se quer acabar uma ordem para surgir outra, é porque não vai ser igual. Vão querer uma coisa bem pior. Porque se a intenção não é reformar a Constituição e sim fazer uma outra, é porque vai atingir as cláusulas pétreas, que há umas cláusulas na nossa Constituição que não podem ser modificadas. Se tentarem, o projeto morre, né? Então, a gente precisa ficar atento a esses movimentos. E mais atento ainda, porque agora a gente está numa eleição que, para mim, soa como um plebiscito. Você quer viver na democracia, sim ou não? Né? Você vai escolher, você quer democracia ou quer ditadura? Eu já disse, já declarei meu voto pela primeira vez, fiz até um texto hoje, pela primeira vez, vou mudando meu voto na reta final, em virtude de pesquisa, não gosto disso, mas a gente está vivendo um xadrez político e é preciso pensar. Entre uma democracia capenga, como eu chamei aqui, ruim, que ainda não se entendeu com a sua própria Constituição para botá-la em prática, e uma ditadura dos infernos, que vai rasgar a Constituição. Aliás, não vai existir Constituição nenhuma, as que existem são meros papéis, né? Não conseguem ter efetividade nenhuma contra o Estado, porque o principal papel de uma Constituição é resguardar o Estado contra o poder totalitário, aliás, resguardar o cidadão contra o poder totalitário do Estado. Esse é o primeiro, são os famosos direitos individuais fundamentais de primeira geração, né? Os direitos humanos, que tanta gente fala contra, não sabe nem a besteira que está falando. Mas é isso, né? Então, celebremos a nossa Constituição, 30 anos, que ela dure mais 30, mais 100, mais 200 anos, que a gente entenda o verdadeiro sentido dela e que busque nessa eleição de domingo um projeto que faça com que ela se torne realidade cada vez mais, né? A gente tem que se juntar como população, como sociedade, como nação e partir para fazer com as nossas próprias mãos esse país melhor. Não adianta ficar sonhando com o salvador da pátria, porque ele não vai chegar. E por falar nisso, pensem nos seus votos aí do Legislativo, que são importantíssimos. Mas antes de terminar aqui, não poderia terminar sem Bertolt Brecht, né? Um intertexto que ele produziu aí há muitos anos, mas parece tão atual. É interessante da gente refletir. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso. Eu não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois, agarraram os desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Abra o olho, minha gente, né? Não precisamos olhar para um país que seja realmente igual e que sonhe com isso e que trabalhe todo dia para isso. Não é rasgando uma Constituição, não é dando murro em mesa e nem resolvendo tudo em bala que a gente vai resolver, de fato, os problemas daqui. Abaixa a ditadura e viva a democracia!